Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. E o tema da aula de hoje é limites. Eu vou ensinar vocês a calcularem limites usando o Wolfram-Alpha. Vou mostrar três exemplos: um de uma função de uma variável, outro de função de duas variáveis e outro de função de três variáveis, para não ficar dúvida, tá? Antes de começar, só um lembrete: já se inscreveu no meu canal? Se não, se inscreve aí e ajuda a promover o canal da professora. E se estiver gostando, por favor, curta e compartilha também os meus vídeos, tá bom? Então vem comigo. O primeiro exemplo que nós vamos fazer é de um limite de uma função de uma variável. Como que eu faço o limite no Wolfram? Muito simples, tá? Eu vou escrever lim. Vocês podem escrever abreviado, lim, pode escrever limit em inglês, igual ele sugeriu, e pode escrever em português o limite, que ele também entende, tá bom? Eu gosto de usar o lim, que eu acho mais fácil, prático e rápido. Eu vou fazer o limite, já tá até aqui o exemplo que eu vou fazer, que eu tinha feito algumas simulações. Esse aqui, ó, limite de x, de seno de x menos x, dividido por x ao cubo, com x tendendo a zero. Só que antes, eu vou fazer o limite sem o x tender a zero, tá? Vou fazer o limite geral. Quando eu coloco o limite da função e peço para o Wolfram calcular, ele vai fazer os limites clássicos, tá? Que é tendendo a zero, ao menos infinito e ao mais infinito. Quer ver? Vou dar o Enter para vocês verem ele calcular. Então, tá aí, ó. Ele fez tendendo ao menos infinito, mais infinito e tendendo a zero. Como eu não especifiquei qual limite eu queria, então aqui do lado, ó, gente, não aparece o step by step, tá? Mas se eu quiser o limite dessa função com x tendendo a zero, é só colocar vírgula, as. A gente pode colocar a setinha usando o keyboard, tá? Tá aqui, ó. Ou ainda, você pode desenhar a setinha usando o teclado do computador. Como assim, professora? Eu coloco o tracinho e o sinal de maior, tá? Eu, particularmente, uso o teclado que é mais rápido. Então, vamos lá. Ó, ele fez o cálculo, tá vendo? Limite de x tendendo a zero de quem? Seno de x menos x sobre x ao cubo. Tá dando menos 1/6. E o interessante aqui, quando a função é de uma variável, ele mostra o gráfico, né? Lembrando que se a função é de uma variável, o gráfico está no R2. Então, aqui ele está o gráfico da função, seno de x menos x sobre x ao cubo. E se a gente ver, ó, x tendendo a zero pela esquerda, x tendendo a zero pela direita, o valor da função está tendendo a quanto? Menos 1/6, tá? E a gente consegue enxergar isso até visualmente aqui no Wolfram-Alpha para a função de uma variável. Para quem tem a versão Pro, tá? Que é essa aqui, ó, Upgrade to Pro. Eu não tenho a versão Pro instalada no computador, só no celular. Quem tem a versão Pro pode clicar aqui no Step by Step Solution, que ele mostra o passo a passo de como é feito o cálculo desse limite, tá bom? Muito simples, né? Ah, professora, e como que eu faço limite de função, né? De duas variáveis? Não muda nada, tá? A sintaxe é a mesma. Então, limite, vou pegar um exemplo aqui de uma que eu fiz na aula passada, tá? Que eu mostrei o limite não existe usando caminhos. Tá no vídeo anterior aqui no canal do YouTube. X ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado, x elevado ao quadrado, mais y elevado ao quadrado, tá? Fecha parênteses. Eu ia apagar aqui, né? E agora eu quero, ó, x tendendo a zero. Meu filho tá me gritando. E y tendendo a zero. E eu vou pedir para ele fazer. Então aqui, gente, ele já está calculando, ó, soltou a resposta. Então, o limite de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando xy tende a zero, zero, o resultado que ele soltou é que esse limite não existe, ou que esse limite é dependente de por caminhos, né? Ou que não pode ser determinado, tá? Se vocês voltarem na aula anterior, que está aqui no canal, eu mostro lá que esse limite não existe, porque se a gente toma dois caminhos diferentes, o valor do limite dá diferente, tá? Eu uso a regra lá dos dois limites.
Aqui é fácil da gente ver, ó, se eu faço x igual a zero, vai ficar menos y quadrado sobre y quadrado, que é menos 1. Limite de menos 1, menos 1. Por outro lado, se eu pego o caminho onde y é zero, então fica x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1. Limite de 1 é 1, tá? Então, se eu tomo caminhos diferentes, o limite está dando diferente. Então, significa que esse limite não existe, tá? Bom, para a função de duas variáveis, não tem o step by step. Então, a gente vai ter que usar os teoremas e as definições que a gente aprende em sala de aula, tá? Do cálculo. Aqui, agora, a gente vai precisar mesmo de voltar no livro do Guidorizi ou do Stuart e pegar lá para ver por que esses limites não existem, porque não tem o step by step, nem para quem tem a versão Pro, tá? E vou fazer por último agora um exemplo de uma função de 3 variáveis, tá? A sintaxe não muda. Vou pegar um exemplo aqui. É y quadrado menos 4y mais 3 dividido por x ao quadrado vezes z vezes y ao quadrado menos 9. Esse limite eu vou fazer com x tendendo a 2, y tendendo a 3 e z tendendo a 1. Vou dar Enter para ele fazer o cálculo, tá? E, gente, faltou um parêntese aqui, ó. Vou colocar outro parêntese, dar o Enter de novo. Bom, ele já fez o cálculo, tá? Então, ó, limite de y quadrado menos 4y mais 3 sobre x ao quadrado vezes y quadrado menos 9 vezes z. X tendendo a 2, y tendendo a 3 e z tendendo a 1. Se vocês observarem, eu não consigo fazer substituição direta, porque vai dar 0 sobre 0, tá? Se eu colocar aqui, ó, y igual a 3, aqui vai dar 3 ao quadrado, 9 menos 9, 0. E aqui em cima vai dar 3 vezes 3, 9, menos 12, que dá 3, menos 3, mais 3, 0, né? Então, a gente precisa fazer fatoração aqui. E aí, fazendo fatoração nessa equação, vocês conseguem chegar nessa resposta, tá? Ó, observem que a gente já não tem mais o step by step, tá bom? Mesmo para quem teria a versão Pro, não tem o step by step, tá? Ah, professor, e se eu quiser fazer esse limite com x tendendo a 0, y tendendo a 0 e z tendendo a 0, o que vai dar? E aí, ó, ele calculou e falou novamente que esse limite ou ele não existe, ou ele é dependente por caminhos, ou ele não pode ser determinado. E ele soltou uma mensagenzinha de que ele excedeu o tempo computacional dessa versão standard, tá? Dessa versão padrão, que é a versão online que nós temos. Se eu quiser aumentar o tempo computacional para continuar verificando a existência desse limite, eu tenho que tentar pela versão Pro. E lá a gente pode aumentar, né, o tempo de execução do algoritmo para ver se ele consegue achar a solução ou não, tá bom? Mas é isso, gente. Calcular limites aqui no Wolfram é bastante tranquilo. Para quando se tem limites de uma variável, a gente tem a possibilidade do step by step e facilita muito as coisas, né? Mesmo para duas ou mais variáveis que a gente não tem o step by step, pelo menos a gente consegue saber a resposta, se o limite existe ou não, e a gente também consegue, por meio da resposta que o Wolfram saber traçar, né, um objetivo. Ah, o limite não existe? Então, vão procurar caminhos por onde esse limite vai dar diferente, né? Para poder provar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um comentário sobre o Wolfram para deixar claro aqui, tá? Eu não ganho nenhum real para fazer propaganda do Wolfram. Eu realmente uso o Wolfram em sala de aula. Tenho ele instalado no meu celular, a versão paga, que tem o step by step. Eu realmente gosto do Wolfram, indico o Wolfram porque eu gosto e acho prático, tá? Não tô sendo paga, não tô recebendo dinheiro para fazer esses vídeos com o Wolfram. Eu gosto de ensinar porque eu acho que facilita a vida do aluno. E do professor também, tá, gente? Eu também vou no celular muitas vezes para verificar o step by step de algumas integrais complicadas, de algumas derivadas, tá? Então, é um software, um aplicativo bastante útil.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aí no meu canal, tá? Porque eu faço isso aqui com muito carinho para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.